Primeiramente, agradecer aí a você ter aceito o nosso convite para a gente bater esse bate-papo, que tem como tema a odontologia além dos dentes. Professor, então, para a gente começar, o que significa isso, né? A odontologia além da boca, além do dente? Te colocaram numa roubada para falar de odontologia, né, Felipe? Pois é. Esse tema ele é bem interessante, porque as pessoas pensam o que é odontologia, acho que é apenas restaurar dente. E hoje a gente sabe que tem uma demanda de atuação muito maior do que a pessoa apenas restaurar dente. Então, por exemplo, a parte de harmonização facial, a parte de estética, a parte de tratamento de lesões e tumores. Então, o campo de atuação é muito vasto, é muito além do que as pessoas imaginam que fica restrito apenas a dente. O senhor citou aí a questão da estética, né? E hoje é uma das áreas que tem ganhado aí bastante destaque, né? E a área da estética facial, ela é uma especialidade da odontologia? Sim, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como uma área de atuação do cirurgião dentista, até porque tem tudo a ver você poder estar atuando na região de face, que é uma região que o dentista ele tem um preparo muito grande, um estudo específico. Por exemplo, o aluno da graduação, da faculdade, de outras faculdades, tem uma disciplina só de anatomia de cabeça e pescoço. Então, é muito específico para aprofundar o conhecimento dentro dessa região, que vai ser a região que vai estar atuando para fazer a parte de procedimentos estéticos. Então, quer dizer que durante a graduação, o aluno ele já tem essa preparação para poder cuidar de toda a parte da saúde na área da face. O que acontece? Ele vai ter o treinamento de conhecer as estruturas, anatomia, os vasos, os músculos, e aí, lógico, depois tem partes específicas da odontologia que são passadas através de cursos de pós-graduação. Então, ainda não é um conteúdo específico da graduação, mas o aluno ele já vai ter a base de conhecimento necessário para ele poder fazer uma boa pós-graduação no futuro. Então, tem vários cursos já hoje de harmonização orofacial que permite ao aluno, quando ele saia, poder dar continuidade. E aí ele vai utilizar todo aquele conhecimento que ele pegou de anatomia, histologia, que são as matérias básicas, que vão dar a fundamentação para ele poder estar atuando. Inclusive, a gente tem uma matéria que é anestesiologia, ele vai aprender como que faz toda a parte de anestesia, que depois ele vai utilizar para fazer a anestesia do paciente quando for fazer os procedimentos de harmonização. Eu estou tendo um delay, eu não sei se é dessa transmissão, eu falo e eu escuto minha voz um pouco. Mas tá tranquilo, eu consigo levar a live assim. Vê se melhorou para você. Ou continua. Não, parece que agora melhorou. Ok. Então, professor, até para a gente pensar agora numa perspectiva da pessoa que está assistindo a gente, que é um leigo, né, não é um especialista, não trabalha, não é um profissional da odontologia, qual que é a importância dele saber disso, né? Que em algumas situações ele pode procurar, aí, em algumas situações relacionadas à sua saúde, ele vai poder procurar o dentista para além de uma questão na boca, para além de uma questão no dente. Isso é fundamental, porque os nossos alunos, eles vão sair preparados para eles poderem depois estar fazendo cursos de pós-graduação e atuando em diversas áreas. E a própria população, às vezes, ela não sabe que ela pode ter esse atendimento diferenciado, com uma qualidade muito boa de atendimento, procedimento, com um custo razoável também para a população. Então, é muito interessante que as pessoas possam saber que o dentista também pode fazer esses procedimentos. Então, por exemplo, parte de aumento de lábio, que está muito na moda das meninas, mulheres gostam de fazer preenchimento labial. Então, são procedimentos que os cirurgiões dentistas, quando eles têm treinamento específico, eles podem estar atuando de uma maneira bem eficaz nessa área. Estou vendo que está entrando vários alunos de odontologia aqui, mandar um abração para todos eles. Eu acho que é fundamental essas lives, né, que a gente consegue manter essa parte mais humana, porque fica todo mundo afastado. Então, até quando o Felipe me convidou, eu falei, não, aceito na hora, porque eu acho assim, é muito interessante a gente poder estar dando essa atenção para as pessoas, mesmo que através de uma live, mantendo algum entretenimento para eles poderem estar assistindo. Então, isso eu acho fundamental. E a Unifagor está de parabéns de poder fazer essas lives constantemente.
A E o gente está pessoal se dedicando a isso de mesmo. bola fazendo esse trabalho. A nossa intenção é justamente essa, né? Aproveitar de todo o conteúdo que é gerado, de todo o conhecimento que é gerado dentro do nosso campus, né? E agora de uma maneira até remota, né? Porque a Unifagoc não parou, tem continuado aí com suas atividades. Mas assim, aproveitar de tudo que é gerado em termos de conhecimento dentro da nossa instituição para passar aí para as pessoas, para que a gente possa enfrentar esse momento aí de isolamento social, de quarentena, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais eficiente também, e com certeza o que diz respeito aí a nossa saúde, a saúde bucal e como você mesmo está apresentando para a gente, até a saúde em toda, né, Até a toda parte a questão da facial e até a questão estética, é possível a gente encontrar esse caminho na odontologia. Agora, se a gente for pensar, professor, no que diz respeito a dores na face, é uma área que o dentista ele pode atuar? Sim, é uma especialidade, a dor orofacial é uma especialidade já reconhecida há bastante tempo na odontologia, e é uma área fascinante porque a gente consegue estar aliviando dor nos pacientes. Então é muito gratificante, o paciente chega, ele tem uma dor de cabeça, uma dor nos maxilares, uma dor dentária, e a gente consegue estar aliviando esse sofrimento das pessoas. Então isso é muito gratificante. E a gente teve até um caso que a gente apresentou no congresso de cefaleia, um aluno do atual quinto período trouxe um paciente que ele queria saber, o paciente estava passando de mão em mão em vários profissionais da área de saúde, não conseguia ter um retorno, e a gente conseguiu fazer um diagnóstico e tudo, e aí a gente montou o caso e apresentou no Congresso Brasileiro de Cefaleia, ano passado, em outubro, em São Paulo. Até o grupo de alunos que fazia parte, a aluna Mariana, que foi lá para São Paulo apresentar, foi bem bacana, foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Cefaleia, foi bem legal, e a gente consegue estar também atuando de uma maneira de tirar a dor de paciente, com uma coisa que é quase uma missão de vida. E professor, na sua opinião, qual que é esse momento que o paciente ele escolhe ir a um dentista, né? Numa situação, obviamente, quando a gente fala sobre alguma questão na boca, as pessoas já fazem essa associação mais direta. Mas como a gente está conversando aqui, que não é só sobre isso, não é só aí que o dentista atua, na sua opinião, quanto que o paciente ele pode tomar essa decisão de ir ao dentista, que o dentista ele pode ser esse profissional que vai ajudar ele? Aí, nesse caso, é muito importante a inter-relação que os dentistas fazem com profissionais da área de saúde. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega no fisioterapeuta, no otorrino, no neuro, e aí eles veem que não é a área de atuação deles, e eles conseguem estar encaminhando o paciente para o cirurgião dentista. Por isso que eu sempre falo até com os alunos, a gente precisa trabalhar muito bem a relação profissional com outros profissionais da área de saúde. Porque não adianta você ficar isolado, porque você precisa fazer, na maioria das vezes, em dor, um tratamento interdisciplinar, com outras áreas de atuação, outros profissionais da área de saúde. Então não é raro, o paciente chega, a gente caminha também fazer um tratamento com a fono, com o fisioterapeuta, com o otorrino, com o neurologista, então a gente sempre atua quase que numa equipe multidisciplinar, sempre em prol do paciente. Então isso é bem bacana também. Então essa questão eu lembro quando eu fiz a especialização na Federal do Rio, e aí depois eu fiquei como professor substituto durante um tempo lá na Federal do Rio, e aí uma vantagem que a gente tinha lá, o curso de odonto, a faculdade de odonto era no anexo do hospital universitário. Então os pacientes tinham um trâmite, vai para o ambulatório, volta, vai para a cadeira do dentista e vai depois para o médico. Então tinha uma rotina muito interessante de intercâmbio entre os profissionais da área de saúde. E isso quem sai ganhando é o próprio paciente, é fundamental. E quando o aluno ele não está, às vezes, incluído num contexto como esse, que favorece esse tipo de relação intercâmbio, que dica que você daria para ele, assim, recém-formado, ou então até na academia mesmo, de que forma ele pode começar a estreitar esses laços aí com outros profissionais da saúde também? O que eu sempre falo para os alunos, é fundamental eles procurarem ser o melhor em tudo que eles se proporem a fazer. Porque se ele é bom, ele vai conseguir estar tendo um contato e comunicando de uma maneira adequada com outros profissionais. Porque se o aluno ele tem uma deficiência de conhecimento, aí ele se sente intimidado de tentar conversar com outro profissional de uma outra área, com medo dele mostrar que ele não tem o conhecimento. Então, a partir do momento que ele tem uma base sólida, fica muito mais fácil ele conseguir fazer esse intercâmbio. E, por incrível que pareça, os outros profissionais da área de saúde, eles adoram quando tem essa troca de informação, porque eles também precisam. Eu fiz uma live com um professor de Belo Horizonte, da
da Newton Paiva, alguma coisa assim, e aí ele está falando que ele trabalha dentro do hospital universitário da UFMG, e que os médicos adoram quando vai, porque até um médico falou para ele, a face é um lugar sinistro e a boca é um buraco negro para gente. Então, quando tem alguma coisa, alguma situação nessa região, eles sentem também essa dificuldade. Então, se o cirurgião dentista fizer um intercâmbio, eles vão adorar, eles adoram também. E várias condições acabam afetando a boca. Por exemplo, um paciente que tiver um câncer, está fazendo uma radioterapia, ele vai ter consequências dessa radioterapia dentro da boca do paciente, e isso acaba fazendo com que a atuação do cirurgião dentista seja necessária. Perfeito. Para quem chegou agora, a gente está conversando sobre a odontologia além dos dentes, com o professor Durso, que é dentista e é professor do nosso curso de odontologia do Unifagoc. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, você pode deixar suas perguntas aí no comentário. Se você conhece também alguém que possa se interessar por esse assunto, compartilhe essa live e a gente vai continuando aqui. Então, professor, quer dizer que o papel do dentista não é apenas cuidar dos dentes? Não, tá muito além disso. Até pela conversa que a gente está tendo aqui, você vê que a gente pode estar atuando na parte estética facial, atuando na parte de dor, atuando na parte de lesões, de tumores também. Então, o papel do dentista é muito mais amplo do que apenas um restaurado. Então, a odontologia ela avançou muito, tem técnicas de ponta de primeiro mundo, até com odontologia digital, que está vindo também para ser um fator de destaque, e os equipamentos estão ficando cada vez mais acessíveis, ainda são bem caros, mas muito mais barato do que era antes, então já tem clínicas que já possuem esses equipamentos, então a gente já tem um maior conforto e uma maior rapidez quando se faz alguns procedimentos. Antigamente você tinha que fazer aquela moldagem, tinha um desconforto para o paciente, hoje já tem um escaneamento digital que já elimina essa etapa, então a gente já tem uma evolução muito grande, já tem métodos de anestesias mais confortáveis, então cada vez mais a odontologia está chegando num patamar para trazer melhoria estética, melhoria funcional e também um maior conforto durante os procedimentos para o paciente. Isso é muito bacana. Professor, agora quando você fala sobre essa atuação da odontologia num contexto mais da estética, assim, pensando num cenário mais de senso comum, eu acho que isso aparenta ser algo novo, algo recente. De fato é algo recente, tem pouco tempo que a odontologia tem caminhado para essa área ou não? É algo que sempre fez parte mesmo da odontologia? Não, é relativamente recente, apesar de alguns profissionais já estarem atuando há bastante tempo, mas que se transformou numa especialização, é algo mais recente. Mas já existia profissionais que já atuavam fazendo aplicação de botox, preenchimento com ácido hialurônico, fazendo outros procedimentos estéticos há mais tempo, mas virou uma especialidade há pouco tempo na odontologia. Quando você cita aí, né, especialidade, eu acho que é importante, né, a gente reforçar, às vezes, com as pessoas que não são da área ou que não conhecem a parte acadêmica, de formação. Especialidade seria esses cursos de pós-graduação que é feito posterior à faculdade. Sim, sim. Para o profissional virar um especialista, ele tem que fazer um curso, normalmente dura de 2 a 3 anos, dependendo da carga horária e da demanda de disciplinas que precisa. E aí, nesse patamar desses 2 anos, fazendo as disciplinas específicas, aí o cirurgião dentista ele fica apto a poder ser especialista numa determinada área. É como então, quase todas as áreas de saúde, acontece isso. A medicina faz a residência, a odontologia faz a especialização, a fisioterapia faz a especialização, porque hoje é uma tendência do mercado você ser especialista em alguma área. Porque a vastidão de conceito é muito grande. Eu dou até o exemplo, nessa área nesse período de quarentena, o que está sendo publicado nas revistas científicas é uma coisa absurda. Por exemplo, em bruxismo, que eu montei uma aula que eu dei no Dental Leno Channel, dia 6 de abril, aí eu estava fazendo um levantamento, só esse ano já tem 77 artigos publicados sobre esse assunto. Então, a pessoa para se atualizar está ficando cada vez mais difícil. Na década de 60, a pessoa passava a década inteira com 12, 13, 15 artigos. Hoje, só em 2020, a gente já tem 77. Então, a demanda de informação está muito grande. Por isso que as pessoas precisam estar
se especializando e não se limitar, às vezes, a pessoa faz uma especialização, 2, 3, estão virando super profissionais e isso acaba sendo um benefício para a população. Quanto mais o profissional se capacitar, quem sai ganhando no final é o próprio paciente. E aí eu sempre falo, quando eu fui fazer vestibular, os meus pais falaram na época, não, estuda pra caramba se passar no vestibular que depois é tranquilo. Mentira, você vai estudar pro resto da vida e cada vez mais. A gente não para de estudar nunca. Eu Então, mesmo... a odontologia é assim. A área de saúde não tem jeito, a pessoa vai estar estudando pro resto da vida porque o conhecimento está mudando, as informações novas estão chegando e a gente precisa estar sempre procurando estar atualizado para dar o melhor para o paciente. É o que falo hoje em saúde, é o procedimento baseado em evidência científica. Eu não posso mais chegar no meu paciente, eu acho que eu vou fazer isso. Eu tenho que ter um embasamento científico para eu saber que aquilo que eu vou fazer realmente é o melhor para o paciente e vai dar certo. A gente não pode fazer tentativa e erro. Não existe mais isso na área da ciência. E eu acho que um ponto interessante dentro disso é que, principalmente, o que você citou aí com relação a esses procedimentos estéticos, não é qualquer dentista que pode fazer isso. A pessoa precisa procurar saber se esse profissional tem a especialidade para fazer esse tipo de trabalho. Sim, na odontologia acontece uma coisa assim, você não precisa ser especialista para fazer algum procedimento, mas lógico, se você for especialista, a demanda e a efetividade, a resposta terapêutica pode ser muito mais eficaz. Porque tem muita gente que às vezes faz curso de final de semana, curso de menor duração, mas isso não é o adequado para o profissional estar exercendo uma determinada área. Quanto mais ele estuda, mais capaz ele vai ficar. Eu vi que o Daibert entrou, eu até comprei uma cadeira que foi até indicação dele, eu perguntei, aqui Daibert, show de bola a cadeira. O Daibert está aí marcando presença. E, professor, agora pensando aí na questão dos dentes mesmo, né? O que pode causar desgaste nos dentes? Tem várias situações. Por exemplo, apto para funcional, pessoa que tem bruxismo noturno pode causar o desgaste do dente. Vários produtos químicos também causam. A pessoa pode ter refluxo. É muito comum, às vezes, chega no consultório e aí eu vejo o paciente com um determinado tipo de desgaste e falo, oxe, isso não pode ser de dente. E aí você vai investigar, encaminha para o gastro e aí você vai ver que aquele paciente estava apresentando refluxo. E aí, sem perceber, aquele refluxo subia para a boca e causava um determinado tipo de desgaste dentário. Eu estou procurando usar termos assim mais abrangentes porque tem público bem diversificado aqui. Então, são situações que a gente pode estar tratando ou orientando. Por exemplo, se o paciente tiver uma doença gástrica que causa um refluxo, o dentista não vai tratar. Mas o nosso papel fundamental é orientar o paciente e encaminhar para ele poder fazer um tratamento com gastro. Se o procedimento for por causa de um bruxismo, aí o cirurgião dentista tem condição de estar estabilizando, restaurando, fazendo outros procedimentos para tentar eliminar aquela condição. E uma coisa que está muito na moda, tomar o suco de limão de manhã, em jejum e tudo, o limão é extremamente ácido, ele causa também um desgaste dentário. Então, às vezes, vai melhorar o regime, mas pode estar causando um desgaste dentário. Então, é muito importante também as pessoas saberem que, às vezes, elas vê um vídeo no YouTube, lê alguma coisa na internet e acham que aquilo é um procedimento seguro e na verdade, pode trazer outras consequências, como no caso, um suco de limão de manhã. Aquilo pode ter uma acidez e causar um desgaste dentário. Perfeito. A gente recebeu a participação da Fabíola, ela diz assim, professor, o CBO proibiu cirurgia de pálpebra, sendo que ela tem muita propriedade para fazerem. E os dentistas, até onde a lei está regulamentada para atuar esteticamente, né? Então, são duas perguntas. Primeiro, ela citou sobre essa proibição. O senhor gostaria de comentar? Vamos lá, proibição da cirurgia de pálpebra. O que acontece é o seguinte, tem alguns procedimentos que eles são mais invasivos. E aí eu falo sempre, a gente só pode atuar naquilo que a gente tiver um total controle da situação. Então, tem alguma demanda que cai mais para o cirurgião plástico, que aí já é um procedimento um pouco mais avançado. E aí fugiria um pouco da área de atuação própria do cirurgião dentista. Agora, tem alguns bucomaxilos faciais
que fazem. Eu acho que se a pessoa conseguir fazer e tiver uma eficácia e poder garantir para o paciente que aquilo é eficaz, cada um assume o ônus do seu procedimento. Qual que foi a Ainda segunda pergunta parte aí, que ela né? fez? Ela perguntou sobre se existe alguma regulamentação para ver até onde pode atuar, ou isso vai entrar um bom senso aí do profissional. Isso aí é uma grande briga que tem, porque alguns outros profissionais de outras áreas de saúde perderam o mercado com isso e tentam evitar que o cirurgião dentista possa atuar. Mas o cirurgião dentista está totalmente embasado, tanto pelo MEC como pelo Conselho Federal de Odontologia. Então não tem como alguma outra especialidade querer proibir a odontologia de fazer alguma coisa que ela é regulamentada pela nossa profissão. Porque o cirurgião dentista ele atua na região de cabeça e pescoço. Ela completou aqui dizendo que os oftalmologistas foram proibidos. Então, entendi. Então, essa proibição foi para os oftalmologistas. E tem, a Ana Paula perguntou, minha filha, 4 anos, range dentes. É normal? Aí no caso, foi a Ana Paula? A Foi. pessoa que perguntou? Ana Paula, é muito importante nesse caso você saber o que está causando a presença desse hábito, porque é muito comum as crianças elas terem problemas de respiração, alguma desordem do sono e acontecer esse hábito do ranger dos dentes. Então é altamente interessante você procurar um profissional de saúde para você poder estar vendo isso. Porque às vezes a criança pode ter alguma outra alteração, apneia, alguma outra situação que pode estar causando esse ranger dos dentes. E muitas vezes o ranger do dente ele pode ser uma coisa benéfica acontecendo. Quando a pessoa tem, por exemplo, a apneia, que ela para de respirar, às vezes ela volta a fazer a movimentação com a mandíbula, que vai gerar esse desgaste, esse barulho nos dentes, para fazer a pessoa voltar a respirar. E isso acontece muito também em criança, não é só em adulto. E um outro ponto interessante que vale a pena ser investigado também é que às vezes essas crianças, como elas têm esses micro despertares durante toda a noite, ela acorda e fica muito agitada. E aí as pessoas acham que tem déficit de atenção, várias outras condições, entram com medicações que vão causar atividade de musculatura à noite e aí vira um hábito perpétuo. Então é muito interessante procurar um profissional para poder estar fazendo uma avaliação dessa criança de 4 anos. Aproveitando essa deixa aí que você falou sobre procurar um profissional, a gente tem buscado aqui nas nossas lives até passar, dar um panorama para as pessoas como que está funcionando o serviço em cada uma das áreas, né? Aí eu gostaria de ouvir com você, como que está a questão da odontologia, né, de um modo geral, obviamente, né? Os dentistas têm continuado, o atendimento, né, continua presencial, existe alguma possibilidade de atendimento remoto no caso da odontologia, ou se não, como que tem acontecido isso? Primeiro, a odontologia ela foi solicitada pelo conselho que não fizesse atendimento, e agora já está sendo liberado os atendimentos de urgência e emergência, mas com todo um cuidado específico. Eu, por exemplo, eu tenho recebido muito pessoas me mandando foto com imagens de lesão, de alguma coisa, pedindo orientação, e aí, dentro do possível, eu consigo fazer uma orientação. Inclusive, eu vou até fazer uma live com um professor da São Leopoldo Mandi, que é especialista, que ele vai discutir a biossegurança em consultório odontológico nos tempos de Covid no dia 30. Que é amanhã, né? Amanhã às 7 horas da noite. Inclusive, reforçar aí que o professor ele tem feito uma série de lives, né, professor? Também no seu perfil aí. Então, se você tem interesse... As suas lives têm sido especificamente sobre odontologia ou sobre outros assuntos também? Não. Todas específicas de odontologia, variando da parte de estomatologia, patologia, dor orofacial, são coisas mais específicas. Tanto lives que eu tenho feito, como as que eu tenho sido convidado também para poder estar falando. Então, aí quem tem interesse em conhecer mais sobre essa área, ou gosta, né, de estudar sobre essa área, se você é nosso aluno também, acompanhe aí o perfil do professor. E, professor, vamos falar um pouquinho agora, a gente está com um tempinho aí, com relação até a profissão de odontologia, né? Se a pessoa... Deixa eu só responder aqui a Ana Paula, procura um odontopediatra. Ana Paula, um odontopediatra ou alguém específico na área de desordem orofacial e desordem do sono. Essas duas especializações podem estar fazendo a orientação adequada do seu filho ou filha. Obrigado, Felipe.
Aí, falando um pouquinho sobre a área, né? Para você, enquanto profissional, enquanto professor também do curso de odontologia, o que seria o perfil ideal de uma pessoa, se ela quer avaliar se ela daria certo ou não na área de odontologia? Não, eu acho assim, eu sempre falo para todos os meus alunos, qualquer um consegue chegar onde ele deseja, desde que ele se dedique para aquilo. Eu tenho um exemplo, eu só não vou citar o nome, quando eu estava fazendo a especialização, eu dividi o apartamento com um amigo meu que ele estava fazendo um mestrado, e ele era o mais fraco da turma. Todo mundo dobrava os fios de orto rapidinho, ele demorava, não conseguia, ele ficava, chegava arrasado. Só que ele treinou tanto que hoje ele é professor da USP. Então ele chegou no patamar onde ele queria. E aí eu falo sempre meus alunos, você pode chegar onde você quer desde que você pague o preço necessário por aquilo. Então, se tem uma mais dificuldade, treina mais. E aí eu dou exemplo, até jogador de futebol. Outro dia eu estava escutando uma entrevista do Marcelinho Carioca, num desses programas de esportivo, e ele estava falando, acabava o treino, eu ficava 1h30, 2 treinando falta. Porque perguntaram por que hoje os jogadores não acertam tantos, não fazem tantos gols de falta antigamente. Ele falou, porque as pessoas não treinam mais. E aí eu acho que você precisa estar treinando. Eu lembro também que eu li a biografia do Agassi, do tênis, ele falava que o pai dele colocava ele para ficar horas e horas batendo bolinha de tênis. E aí ele chegou onde ele chegou. Então as pessoas hoje, elas têm uma necessidade, uma urgência muito grande de querer ficar bom rápido. Isso nem sempre acontece. Todo mundo precisa o quê? Se esforçar e se dedicar. Eu falo para meus alunos, até hoje eu estou estudando. Eu estou aproveitando essa época de quarentena e montando aula, refazendo aula, lendo artigo, escrevendo, para poder estar funcionando. Porque se você quer chegar em algum lugar, você tem que dar o esforço para você poder chegar onde você deseja. E uma dúvida aí, curto. Uma curiosidade aí, como é que dá para treinar nessa área? Pensando, como o senhor mesmo falou, que a gente não pode ficar testando, né? A gente estuda, fica perto de profissionais experientes, como é que é isso? Eu acho assim, os alunos da Unifagog, eles têm uma vantagem, que eles têm um contato muito fácil, muito acessível com os professores. Então, eles podem estar pedindo para acompanhar os professores, para fazer estágio, pode estar fazendo mensagem de celular. Então, quem quer, consegue. Então, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Até tem um grupo dos alunos no primeiro período que, de vez em quando, eu fico chateando eles. Eu mandei mensagem, isso é um negócio de inglês aqui, vamos estudar inglês também. Porque saber uma língua é fundamental. Então, eu peguei um vídeo ontem que estava com um monte de frase em português, inglês, frases básicas. Falei, mesmo quem não sabe, de graça. Porque a gente consegue aprender as coisas até de graça. Então, quem quer, chega onde que precisa. Mas, lógico, você tem que se dedicar e tem que ter um esforço para aquilo poder acontecer. Agora, professor, toda essa situação que a gente está vivendo aí de isolamento, de pandemia, muitas pessoas tendo que ficar em casa, isso deu uma bagunçada em muitas áreas, né? Acho que todas as áreas, todo mundo saiu de alguma forma afetado com isso, né? E a gente tem refletido aqui também nessas lives um pouco sobre os aprendizados que, né, em cada área aí a gente pode tirar. Então, para você, qual que é o aprendizado que tanto que o estudante de odontologia ou até o profissional mesmo, ele tira desse momento que a gente está vivendo? Eu acho que vai ser um momento de todo mundo repensar muito a forma como a gente vive, como a gente enxerga as coisas no dia a dia. Por exemplo, você vai ver um monte de gente falando, nossa, eu tô doido para voltar para a faculdade. Eu tô doido para ter aula novamente. Eu tô doido para rever meus professores. E coisa que antigamente você pensava que o aluno ficava doido por quê? Para férias, para ter um feriado. Hoje não, tá todo mundo vendo como que isso é importante, como que isso é um valor que ele tem no dia a dia, às vezes não dá conta de como que isso é importante, como que isso faz bem para a vida dele. Então, esse contato, eu acho que ele vai ser muito mais valorizado quando a gente passar por essa fase do coronavírus. Outra coisa que eu acho que serviu, e eu estou aprendendo muito isso nas lives também, a gente aprende a dedicar o nosso tempo, a repartir informação com as pessoas, a conversar, porque às vezes a gente fica muito refém do celular, mas uma coisa mais impessoal, e eu acho que as lives servem para a gente colocar a nossa cara a tapa, né? Para a gente poder estar se mostrando, conversando, e eu estou tendo um retorno muito, muito gratificante disso. E eu estou vendo também como que a gente consegue repensar a forma de atuação até como professor. Eu estou tendo convite para estar ministrando algumas aulas
via aplicativos, via as plataformas digitais. Então a gente vê como que tem ferramentas que às vezes as pessoas antes do coronavírus tinham um certo preconceito, e eles estão vendo que não, isso faz parte de uma realidade. A gente já está num futuro que essa informação tecnológica, essa informação online, ela sim é eficaz, e a gente está vendo que isso tem uma validade. Então, eu acho que vai mudar muito a forma como as pessoas encaram também o processo de ensino-aprendizagem. Professor, na possibilidade de ter pessoas aí também que às vezes não são alunos do Unifagoc, eu acho que é importante destacar que o curso de odontologia no Unifagoc, ele seguiu com suas aulas, né, agora com o sistema Sim, sim, a gente remoto. Como que está acontecendo isso? Está sendo bem interessante que a gente está gravando as aulas, postando as aulas para os alunos, criando atividades, os alunos, e aí eles respondem, tem os fóruns para eles entrarem em contato com a gente, e fora que o WhatsApp também não para, vira um canal de comunicação, WhatsApp, Instagram, então a gente recebe muito e tem essa troca, porque eu até entendo que o aluno ele se sente com necessidade de ter esse amparo de um profissional, de um professor. Então isso é bacana. Então eu não tenho muito ligado de estar meu celular bombando de mensagem, de tudo, porque eu acho que faz parte da gente poder estar entendendo essa etapa e se doar também um pouquinho para os alunos. E a Unifagog está despontando com essa tecnologia, vocês criaram a plataforma, o pessoal da comunicação está fazendo 1000 coisas aí também, o pessoal do TI também. Então, tipo assim, vocês estão um trabalho árduo que merece ser reconhecido por vocês, porque as pessoas acham, tem quarentena, tá todo mundo na vida boa. Não, estamos trabalhando pra caramba. Essa perspectiva mesmo que eu tenho visto, assim, né? Tanto com relação aos professores, que a gente que está nos bastidores, a gente vê um pouquinho da movimentação, de como que os professores precisavam. Muitos professores já eram ligados tecnologicamente, mas muitos não também, né? Então, tendo que se reinventar nesse momento e tá. Isso é bacana porque, tipo assim, os professores aprendem uma nova ferramenta, novos programas de gravar aula, de editar, de julgar. Então, eu acho que dá uma interação. No início gerou um pouquinho de desconforto, mas a gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, eu acho que todo mundo vai sair muito melhor do que entrou nesse processo todo. É o desconforto inerente da mudança, né? Toda mudança, ela gera mesmo esse desconforto, né? E eu acredito mesmo nisso que o senhor falou, que, né, não vai ser mais, mesmo quando voltar, não vai ser mais da mesma forma, já vai ter muita coisa mudado na forma de passar informação, na forma de passar conhecimento também. Eu também acredito nisso. E, professor, inclusive, né, a gente uma coisa que eu tenho repetido aqui é que imagina viver isso tudo que a gente está vivendo há 10 ou 15 anos atrás. Sim. Sem a tecnologia que a gente tem hoje, sem os recursos que a gente tem. Inclusive, hoje a gente vai ter, daqui a pouco, também uma live com o professor Marcelo Daibit para falar como que a tecnologia está ajudando esse momento. Então, acho que a gente tem que encarar também dessa forma, né? Eu lembro, há vários anos atrás, que eu sou mais velho, o primeiro computador a gente comprava o kit multimídia, para poder ter som, porque o computador não vinha com som. E aí eu lembro que tinha um programa que você falava no microfone, e aí eu lembro que eu liguei assim e falei, oi, aí ficava um tempão, aí a outra pessoa escutava o oi, e a gente achava aquilo fantástico. Eu peguei uma época também que o programa, você passava o computador através de uma fita cassete, e aí você ficava rezando para não dar nenhum erro da fita para o programa poder ir para o computador. Hoje você tem tudo muito fácil, internet rápida, filmes, você consegue ver um filme no computador. Então a comodidade hoje é fenomenal. Se fosse há uns 20 anos atrás, coitado. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, eu queria fazer algum trabalho científico, eu tinha que sair de Juiz de Fora, eu pegava o ônibus, ia para o Rio, para ir na biblioteca, pegar uma revista, ver se tinha um artigo que eu queria, torcer para a revista não ter emprestada, porque senão eu perdia a viagem, xerocar para voltar para poder ler um artigo. Hoje você consegue isso na internet. Até tradutor, o cara não sabe a língua, ele entra no Google lá, traduz. Já traduz instantaneamente. Então, a comodidade é enorme. Agora, isso também gera uma competição muito grande, porque facilita o acesso ao conhecimento. Então, as pessoas precisam ser também muito melhores do que eram antes, porque o acesso ao conhecimento também ficou mais fácil. A pessoa precisa saber como que ela vai lançar a mão disso tudo para se capacitar filtrar, melhor, né? também. Filtrar, porque você acha tanta coisa. Eu lembro antigamente no Google, você digitava, você encontrava informação. Hoje vai sair tanta coisa que você tem que começar a peneirar
para você chegar onde você quer. Checar a informação em mais de um lugar. Exatamente. Professor, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar dentro do nosso tema ou alguma outra perspectiva? Eu estou aberto para as perguntas, para as pessoas estarem querendo saber alguma informação específica da profissão. O curso de odonto está aí aberto. Inclusive, tem uns copos aqui para quem entra na faculdade, ganha. Os alunos do odonto, quando eles entram no curso, também eles ganham o copo específico de odontologia. Eu até brinquei com o Felipe para ver se a gente depois sorteia para quem está assistindo as lives algum copo e tudo, né, Felipe? Joguei a bucha para ele hoje. Ideia. Vamos tentar, quem sabe a gente já combina uma próxima live aí, professor, com outro assunto e a gente já aplica essa ideia, hein? Com certeza. Professor, então agradecer aí o seu tempo, agradecer essa oportunidade, ter aceito o nosso convite, te dar a oportunidade para deixar algum recado final aí também. Eu gostaria de desejar a todos uma boa passagem de tempo nessa época de coronavírus, que aproveitem um tempo máximo para poder estar crescendo. E aí, quando eu falo crescendo, estudando, fazendo alguma coisa útil para crescer na profissão, porque eu consigo estudar, ter lazer, fazer tudo que eu preciso de uma forma organizada. Então, se os alunos se organizarem também, isso é fundamental, eles conseguem estar crescendo até mais do que se eles estivessem num período normal. Aproveitar esse tempo que eles estão tendo para poder estar tendo um desenvolvimento maior dentro da sua área. Porque eu tinha um orientador do meu mestrado que ele falava, o primeiro passo para não fazer chama-se adiar. Então, se a gente deixar para depois alguma coisa, aquilo vai acabar nunca acontecendo na nossa vida. Então, a gente precisa estar sempre disposto a pagar o preço para a gente poder estar crescendo e desenvolvendo na carreira. E eu tenho certeza que os nossos alunos, não só do odonto, mas de todos os cursos, devem estar ansiosos para estar voltando, para ter aquela integração, aquele contato, porque a gente vê como que isso faz falta na nossa vida e como que é importante uma faculdade. A melhor época da vida de qualquer pessoa é a faculdade, tanto para os alunos como para nós professores. Esse contato com o ser humano, esse contato com as pessoas, isso é muito enriquecedor. E eu acho que essa quarentena, essa retirada desse contato, está servindo para mostrar como que a gente precisa valorizar muito mais a gente poder ter esse contato, esse poder chegar numa sala e ver os alunos, poder trocar informação, poder ver que os alunos estão crescendo na profissão. Isso é uma coisa impagável. E eles também devem estar sentindo essa falta de ter o contato com o professor, poder estar lá conversando com os amigos, com os colegas, tendo aula, tendo uma troca mais pessoal. Então, eu sei, assim que voltar, isso vai passar, a gente vai retornar com as aulas práticas, e o curso vai andar de vento em popa, como já vem acontecendo dentro da odontologia. É um curso que a gente tem um grau de aceitação dos alunos muito grande, porque todos os professores se dedicam ao máximo para que o curso realmente aconteça e aconteça da melhor forma possível. Muito bom. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora. Lembrando que essa live vai ficar aí no ar pelas próximas 24 horas, né? Nosso tema dessa conversa foi odontologia além dos dentes. Então, o professor Dulcio, ele trouxe uma série de possibilidades da atuação do dentista. Se você chegou no final ou no meio, você pode depois acessar e acompanhar desde o início. Inclusive, nós estamos preparando todas essas lives que estão acontecendo no Instagram e editando ela e subindo para o nosso canal do YouTube. Então já tem uma série de lives, se você não conferiu, você pode entrar no canal do YouTube da TV Unifagoc e acompanhar. E essa live em breve vai estar lá também. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E pessoal, muito obrigado também. Agradecer aqui a Luana, que está participando, falando que está com saudade das aulas presenciais. A Fabiola, parabéns pela dedicação, professor. E a gente só dedica porque a gente tem uns alunos que estão aqui também para nos apoiar, né? Que não existe professor sem aluno. Então, graças a vocês, a gente tem um incentivo para a gente poder dar o nosso melhor. E agradecer também ao Felipe, que sempre gentil, bacana, está fazendo um papel brilhante. Não é fácil estar entrevistando quando não é da área deles. Fazer um bate-papo assim foi muito agradável, o tempo voou. Então, agradeço também demais, Felipe. Abração. Eu que agradeço aí, Lúcio. Até mais, um abraço.
Cláudia, da Psicopedagogia, também está dando os parabéns. Obrigado pela participação. E estamos aqui à disposição. Aqui a faculdade precisar, pode contar com a gente. Isso aí. Valeu, Então, valeu, gente. Até uma próxima. Obrigado.